Boa noite. A ANEEL ativa a bandeira amarela e luz fica mais cara a partir de hoje. Motivo para a mudança é a transição do período chuvoso para o período seco. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autoriza Fernando Collor de Mello a cumprir pena em prisão domiciliar. Ex-presidente terá que usar tornozeleira eletrônica. E você vai ver também. Golpistas se passam por servidores e prometem agilizar devolução do dinheiro a aposentados. E o Rede TV News explica como se defender desses criminosos. Foi enterrado hoje o corpo do aposentado de 74 anos que morreu após ser atropelado por um motorista com sinais de embriaguez em Santo André, no ABC Paulista. O motorista foi preso. O sepultamento ocorreu neste cemitério, também localizado em Santo André. Familiares e amigos foram dar o último adeus a Luiz Antônio Previatello. A família está inconformada com a tragédia. Seu Luiz, ele é de fato muito querido, mais de 50 anos estabelecidos aqui no bairro, aqui do Novo Oratório, Santo André. E essa fatalidade, eu acho que é um crime, né, que foi cometido contra ele, esse homicídio. Então, deixou todos nós bem desestabilizados, a família está em choque dessa partida tão bruta e tão triste. A suspeita é que o motorista, um homem de 39 anos, estava embriagado e sob o efeito de drogas. Essas imagens mostram ele visivelmente alterado, sendo contido pelos homens do Corpo de Bombeiros. Vai parar? Carro, meu! É seu, mas você não vai quebrar. Agora ele tá sob perícia, beleza? Imagens de câmeras de segurança de uma casa mostram o momento em que o carro importado desce uma rua próxima à casa da vítima. O carro faz um zigue-zague. Segundos depois é possível ouvir o barulho da batida. Luiz Antônio Previatello estava sentado embaixo de uma árvore em frente à casa dele quando foi atropelado. O idoso morreu no local. O motorista foi detido, passou por audiência de custódia e continuará preso. Também foi enterrado o corpo do motorista de aplicativo que morreu depois de tentar impedir um assalto em Carapicuíba, na Grande São Paulo. O sepultamento aconteceu neste cemitério em Taboão da Serra, na região metropolitana. Alain Monteiro da Silva Santos, de 33 anos, levava uma passageira quando percebeu o assalto. Ele deu ré e atropelou um dos bandidos, mas o criminoso conseguiu se levantar e perseguiu Alain, que foi atingido por vários disparos. O motorista por aplicativo chegou a ser levado ao hospital, mas infelizmente não resistiu. Os criminosos fugiram e ainda não foram localizados. No Rio de Janeiro, um adolescente morreu e um mototaxista ficou ferido depois de serem baleados durante uma perseguição policial na zona norte da cidade. O jovem de 17 anos estava a caminho do trabalho. Familiares de Gabriel dos Santos Vieira estiveram no IML para liberar o corpo do adolescente. Tem que falar, um jovem que estava indo trabalhar, que todo o futuro pela frente, que estava cheio de sonhos, como muitos aí. E vai ser mais um Gabriel que estava no momento errado, na hora errada. Gabriel solicitou uma viagem de moto por aplicativo no Engenho da Rainha, zona norte da cidade, para ir a uma festa onde se apresentaria como dançarino. No caminho, o veículo ficou no meio do fogo cruzado de uma perseguição de agentes da Polícia Pacificadora do Complexo do Alemão a criminosos que estavam em 2 carros. Segundo a família, testemunhas contaram que os tiros que mataram Gabriel teriam partido dos policiais. Todo mundo viu e falou. Muita gente queria botar a cara, mas não tinha coragem para falar. Foi os policiais que matou. E eu quero que averigue a perícia. Não quero que seja mais um caso arquivado, porque o Gabriel não vai ser só saudade, não. Vai ter justiça. A perícia apontou que Gabriel foi atingido por 5 tiros nas costas. Os criminosos conseguiram fugir. A Delegacia de Homicídios investiga o caso e apreendeu as armas dos PMs envolvidos na ação. Segundo a Polícia Militar, todos usavam câmeras corporais. Durante a perseguição, o condutor da moto, Wanderson Ferreira Nascimento Pinto, de 40 anos, foi atingido por 3 tiros. Ele foi levado para um hospital da Zona Norte, se recupera bem e está fora de perigo. Hoje, Wanderson se emocionou ao gravar um vídeo para tranquilizar amigos e familiares. Graças a Deus, não aconteceu nada comigo. Entendeu, família, amigos? Deus no controle, valeu?
Beijo para todo mundo aí. Já eu tô na rua aí, me recuperando. No Recife, bandidos armados roubaram motoristas que estavam em um engarrafamento. Uma das vítimas gravou a ação dos criminosos. O trânsito estava lento no viaduto que liga o centro do Recife à zona sul da capital. De repente, os ladrões apareceram. Assalto, será? Meu Jesus. Um dos criminosos apontou a arma em direção às vítimas. Telefone, tudo em aliança aqui. Venha, calma, pode tirar. Tire. Vem a aliança também. O iPhone, o celular, venha. Derrube não, o celular. O celular, na calma. Ninguém vai passar tudo aí não. Da bolsa, me dê a bolsa. Me dê a bolsa. O arrastão foi na descida desse viaduto. A polícia militar conseguiu encontrar os suspeitos só depois que as imagens foram parar na internet. 2 homens e um adolescente que estavam no bairro vizinho. Outros roubos já aconteceram nesta área. No começo do mês passado, um crime também foi filmado, a menos de 1 quilômetro daqui. Era horário de pico quando um homem armado abordou este motorista. A vítima prefere não mostrar o rosto. Foram 2 pessoas, né? Uma apareceu de repente na frente do carro apontando a arma, mandando baixar o vidro. Aí quando eu baixei o meu, apareceu outra batendo no vidro do passageiro. Aí baixou o vidro do colega meu que estava comigo e levou os pertences dele também, a carteira e celular. A Polícia Militar informou que vai reforçar as rondas na região. De acordo com a Secretaria Estadual de Defesa Social, o número de pessoas roubadas aumentou em março. Foram quase 4.000 ocorrências, 6,2% a mais em relação ao ano passado. Mais de 45% dos crimes foram no Recife. Você tem ali uma região onde temos vários centros comerciais, um grande polo hospitalar, um grande polo médico, então um fluxo muito grande de pessoas, né, que circulam por aquela região e que naquele famoso horário de rush, né, hora de rush, né, o horário de pico, né, ficam simplesmente paradas, né, num trânsito congestionado, né, engarrafado e não conseguem se mover. Ora, se essas pessoas se apresentam vulneráveis e você tem no entorno comunidades que estão passando por precarização, desigualdade, sem perspectiva, sem grandes possibilidades, oportunidades, esse encontro social e urbano se reflete, dentre outras formas, como casos como esse, né? Como a violência, o crime, assalto. A Justiça decretou a prisão preventiva do homem que manteve refém por 3 horas ontem um motorista de ônibus na zona leste de São Paulo. Familiares tentam entender o que levou Adriano Ferreira dos Anjos, de 36 anos, a sequestrar o ônibus. Ele começou a apresentar esses problemas, dizendo que tinha gente perseguindo ele, não sei, a gente achando que é coisa da cabeça, tudo ele achava estranho. De repente ele arrumou as coisas dele ontem e saiu. Imagens das câmeras corporais dos agentes que participaram da ação mostram parte do crime. Adriano entrou no veículo como passageiro e fez o condutor refém com uma faca. O sequestro durou quase 3 horas. Após negociações, a vítima foi liberada sem ferimentos. O pessoal vai te receber aqui, ó. Fica aqui, fica calmo. Aí, fica calmo. Fica calmo, aí. Baixa a cabeça. O suspeito é ex-cobrador e trabalhou por quase 4 anos na empresa Express Transportes Urbanos, responsável pela linha. Segundo ex-colegas, ele pediu demissão há 2 meses por problemas pessoais. Ele está passando por uma fase muito difícil, de dívidas, de problema conjugal, problema até familiar com a mãe dele, que está com câncer, né, também. E fora os filhos dele também, que tem os problemas deles lá. A luz vai ficar mais cara. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, informou que já está em vigor a bandeira amarela nas contas de energia de todo o país. Com a mudança, os consumidores vão pagar uma taxa extra de R$ 1,88 para cada 100 kWh consumidos. A decisão acontece por conta da redução das chuvas nos principais reservatórios do país. Essa é a primeira mudança de bandeira tarifária este ano. Em comemoração ao Dia do Trabalhador, as centrais sindicais realizaram eventos na cidade de São Paulo e na região metropolitana. A data foi marcada por shows, sorteios e reivindicações.
O ato realizado na Zona Norte de São Paulo incluiu shows com vários artistas e um público diverso. Já as autoridades fizeram questão de lembrar que é uma data para celebrar as conquistas dos trabalhadores. É dia de celebrar a luta dos trabalhadores, a memória da luta da classe trabalhadora, as conquistas históricas dos trabalhadores, em especial as conquistas nesses últimos 2 anos do governo do presidente Lula, que são conquistas reais. Em São Bernardo, no ABC Paulista, considerado o berço histórico da luta por direitos trabalhistas, a festa do Dia do Trabalho teve o slogan 100 anos de lutas e conquistas. Foi nessa região que o presidente Lula iniciou a militância como sindicalista, fundou o Partido dos Trabalhadores e começou a carreira política também. Apesar da ausência, a história dele no sindicalismo é sempre lembrada por aqui. Para nós seria muito bom, seria prazeroso que o presidente Lula viesse aqui no berço político dele, falar com a classe trabalhadora. Mas ontem ele fez um bom pronunciamento, falou de pautas importantes para nós, inclusive bandeiras que estão presentes aqui hoje nesse evento. No 1º de maio, as entidades sindicais aproveitam para lembrar conquistas e reivindicar melhorias. Neste ato aqui em São Bernardo do Campo, o fim da jornada 6x1 foi o tema mais usado nos discursos. Não simplesmente bom para os trabalhadores, mas bom para as empresas. As empresas têm que ser convencidas que ter uma jornada que crie um processo de satisfação para os trabalhadores e trabalhadoras pode melhorar a produtividade, qualidade, a saúde mental dos trabalhadores do local de trabalho é fundamental nesse processo. Sindicalistas ainda lembram de outras propostas defendidas pelos trabalhadores. O fim da escala 6x1 e também redução de jornada, porque não adianta só você eliminar a escala, mas manter a jornada de 44 horas. E centenas de pessoas se reuniram na tradicional Missa do Trabalhador, celebrada ao ar livre em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Muitos fiéis vieram cedo para a celebração da missa, que começou às 8 da manhã e é realizada há 49 anos no mesmo local, na Praça da CEMIG. A celebração católica lembra o dia de São José Operário, padroeiro dos trabalhadores. A data foi instituída há 70 anos, no mesmo Dia do Trabalhador, pelo Papa Pio XII. Além de muita emoção, pedidos e agradecimentos pelas graças alcançadas, teve gente que levou a carteira de trabalho para ser abençoada. Durante a missa, também teve homenagem ao Papa Francisco. Em Cascavel, no interior do Paraná, na tradicional Festa do Trabalhador, foram assados mais de 600 costelões e comercializados e 18 toneladas de carne. A festa já faz parte do Guinness Book, o livro dos recordes, desde 2017, como o maior churrasco de fogo de chão do mundo. Mais de 20 mil pessoas devem passar pelo evento, que acontece desde 1966. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu prisão domiciliar ao ex-presidente Fernando Collor de Mello. Mais informações com Rafael Felite, direto de Brasília. Boa noite, Rafael. Quer dizer que a prisão de Collor não durou, acho que nem uma semana? Pois é, Amanda. Boa noite a você, Augusto, e a todos que nos assistem. Alexandre de Moraes decidiu mandar Collor para casa em Maceió com o uso de tornozeleira eletrônica. A decisão acontece um dia depois da Procuradoria-Geral da República se manifestar a favor da prisão domiciliar do ex-presidente. A defesa de Collor conseguiu comprovar que ele foi diagnosticado com mal de Parkinson em 2019 e que, além disso, ele já tem 75 anos e sofre de outros problemas de saúde, como apneia do sono e transtorno de bipolaridade. Collor está preso desde a última sexta-feira por decisão do Supremo Tribunal Federal. Ele foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em um processo da Operação Lava Jato. Para o Supremo, ficou comprovado que ele recebeu propina de 20 milhões de reais para autorizar contratos irregulares da BR Distribuidora. Em nota, a defesa afirmou que os problemas de saúde de Collor são comprovados e que recebeu a decisão de Alexandre de Moraes com serenidade e também com tranquilidade. Voltamos ao estúdio. Perfeito, obrigado, Rafael.
O ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal conceda ao ex-presidente Jair Bolsonaro e aos outros réus do chamado Núcleo 1 acesso total às provas do inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado. O ministro atendeu pedidos dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro, do ex-ajudante de ordens Mauro Cid e do ex-ministro da Defesa General Augusto Heleno, e garantiu acesso integral ao material coletado nas investigações, que inclui o conteúdo de celulares e computadores apreendidos. Moraes determinou que a Polícia Federal informe em até 5 dias o meio mais adequado para realizar o compartilhamento das informações. O ministro também autorizou o depoimento das testemunhas indicadas pela defesa do ex-presidente. Serão ouvidas 15 pessoas, entre elas o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o ex-vice-presidente Hamilton Mourão, o ex-comandante do Exército Marco Antônio Freire Gomes e o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello. As decisões foram tomadas ao analisar as defesas prévias apresentadas pelos acusados. Já os pedidos de absolvição sumária, apresentados por Mauro Cid, Anderson Torres e o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, foram rejeitados. Segundo o ministro, as defesas não apresentaram nenhuma das hipóteses legais para a absolvição imediata. O ex-presidente Jair Bolsonaro deixou a UTI do hospital em Brasília, onde está internado desde o dia 11 de abril. Segundo o último boletim médico, o ex-presidente apresentou melhora e está estável clinicamente. Ele retirou a sonda nasogástrica e começou uma dieta líquida. No entanto, ainda não há previsão de alta. Bolsonaro foi submetido a uma cirurgia para retirar obstrução na parede do intestino. Foi a 6ª intervenção desde que ele levou uma facada em 2018 durante a campanha eleitoral. No programa É Notícia desta noite, a jornalista Beatriz Bula conversa com Luiz Felipe Salomão, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça. Durante a entrevista, o ministro enfatizou a importância da reformulação do Código Civil brasileiro. O Código Civil é como se fosse a Constituição do cidadão comum, porque ela é uma legislação que regula toda a vida em sociedade, realmente. Agora, falar que quase 50 anos depois não há necessidade de uma atualização da legislação que rege a vida em sociedade, eu acho que é tapar a visão, ter uma cegueira, porque a maioria dos países do mundo vem atualizando a sua legislação. Como o senhor tem recebido algumas críticas que vêm sendo feitas por civilistas também renomados, né, civilistas, ou seja, professores de direito civil especializados, a esse projeto. Como o senhor recebeu essas críticas? Nós recebemos com naturalidade. Primeiro porque abrimos, num processo democrático, a receber sugestões durante os 8 meses e tanto de trabalho. E aqueles que puderam se manifestar lá, nós analisamos as propostas e algumas delas foram incorporadas ao projeto. Ninguém tem a aspiração de ter entregue um trabalho perfeito. Ele vai ser submetido ao crivo do parlamento. O que nós fizemos foi apresentar uma primeira proposta para servir como um esqueleto para o trabalho do parlamento. O ministro disse que a firmeza do Supremo Tribunal Federal foi fundamental para garantir as eleições e a democracia diante da tentativa de golpe de 8 de janeiro. É inegável que foi pela atuação, principalmente do ministro Alexandre de Moraes, que nós tivemos aí eleições garantidas, processo democrático finalizado e depois a atuação para verificar os abusos e punir os infratores. Então, acho que o Judiciário foi muito firme, afirmativo nesse papel e nós não podemos esquecer esse momento porque existiu risco para a nossa democracia. Talvez nós não estivéssemos aqui hoje se essa proposta de golpe tivesse vingado. Então, realmente é um momento em que o Judiciário
precisou ter esse papel, protagonismo aí, se expõe por isso numa sociedade polarizada, mas eu acho que o papel do judiciário foi afirmativo. Tem espaço na sociedade brasileira hoje para uma discussão de anistia dos envolvidos nesses crimes? Eu não creio que isso vá acontecer, e aí é um palpite meu, porque o parlamento não vai avançar nesse ponto, senão fere o que o Supremo está decidindo nessa questão, né? O que eventualmente vai poder existir, acho eu, é que o Supremo vai calibrar no cumprimento das penas. Nós temos uma lei de execução muito branda no Brasil, né? Para Luiz Felipe Salomão, é preciso mais transparência para discutir os chamados supersalários pagos ao judiciário. Há um pouco de hipocrisia nesse debate. Então, falando de maneira bem franca, bem honesta, bem transparente, falar de salário de servidor público no Brasil não é uma tarefa fácil, porque logo vem a ideia, é Marajá, está ganhando demais, sem um parâmetro, sem uma comparação, sem uma discussão serena que se possa fazer. Então, eu não estou aqui defendendo o super salário, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que não há transparência, não é da nossa cultura, principalmente da cultura latina e, sobretudo, da cultura brasileira, de discutir com transparência esses temas. E aí o que acontece são esses subterfúgios. O penduricalho nada mais é do que um subterfúgio. Claro que o penduricalho não é correto, é evidente que não é correto, mas o que está acontecendo é uma deformação, que não existe um debate adequado sobre esse tema. O programa É Notícia vai ao ar um pouco mais cedo hoje, às 11 da noite. Não perca. A fraude do INSS. Agora, golpistas se passam por servidores e prometem agilizar a devolução do dinheiro a aposentados. Ontem, o presidente Lula falou pela primeira vez sobre o escândalo do INSS. Durante pronunciamento em rede nacional pelo Dia do Trabalhador, Lula afirmou que deu ordem para que seja feita uma investigação rigorosa e que sejam tomadas as medidas para ressarcir quem foi prejudicado com as cobranças indevidas de contribuições a associações e sindicatos. Na última semana, o nosso governo, por meio da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal, desmontou um esquema criminoso de cobrança indevida contra aposentados e pensionistas que vinha operando desde 2019. Determinei à Advocacia Geral da União que as associações que praticaram cobranças ilegais sejam processadas e obrigadas a ressarcir as pessoas que foram lesadas. O governo ainda estuda a melhor forma de devolver o dinheiro. Entre as alternativas, estaria usar parte dos bens e valores que foram apreendidos na operação sem desconto da Polícia Federal. E enquanto não há uma definição, o Ministério da Previdência está preocupado com uma nova tentativa de fraude. Estelionatários têm se aproveitado do escândalo para mandar mensagens com links falsos aos aposentados. Eles se passam por servidores públicos ou advogados, com a promessa de devolver o dinheiro, mas, na verdade, aplicam outro golpe. A presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo, Josiane Zanardi, alertou sobre esse ataque e explicou como identificar os golpistas. Então, o criminoso, ou ele manda uma mensagem se apresentando, ele às vezes se apresenta como servidor do INSS, às vezes ele se apresenta como um assessor de uma assessoria jurídica, dizendo que se o aposentado enviar a documentação dele, ele vai facilitar a devolução desses descontos que foram efetuados na aposentadoria. O Ministério da Previdência e o INSS publicaram alertas na internet. Os avisos afirmam que qualquer tipo de mensagem ou ligação que oferece devolução do dinheiro é golpe. O governo também reforça que as pessoas não devem acessar nenhum link que se refere ao ressarcimento, sejam eles recebidos por e-mail, SMS, WhatsApp ou qualquer outro aplicativo de mensagens. Hoje, o INSS também publicou o perfil do novo presidente, Gilberto Waller Júnior. Ele é formado em Ciências Jurídicas e Sociais com pós-graduação em combate à corrupção e lavagem de dinheiro. Waller ingressou no poder público como procurador do INSS em 1998 e, até ser nomeado presidente do Instituto,
era corregedor da Procuradoria-Geral Federal, órgão vinculado à AGU. Mais da metade das capitais do país estão em alerta para o aumento do número de casos de síndromes respiratórias graves provocadas pela circulação simultânea de diversos tipos de vírus. A Prefeitura de Belo Horizonte decretou situação de emergência. Nas UPAs e postos de saúde da capital mineira, mais de 63 mil pessoas foram atendidas com síndromes respiratórias graves em abril. Quase 50% a mais em relação ao número de pacientes do mês de março. Tem uns 4 dias que eu tô respirando um pouco ruim e tossindo muito. Fui comprar um medicamento na farmácia, lá estava todo mundo caçando medicamentos para esses sintomas. Com o aumento da demanda, a Prefeitura ampliou a vacinação contra a gripe para toda a população a partir de 6 meses de idade e decretou situação de emergência em saúde pública. O decreto vale por 180 dias e, se necessário, pode ser ampliado. A medida permite a adoção de ações emergenciais, entre elas, contratação de médicos e enfermeiros, compra de insumos e medicamentos e ampliação da rede de atendimento. 30 leitos de enfermaria infantil foram abertos nos últimos dias em 2 hospitais públicos de BH. As cidades de Contagem e Betim, na região metropolitana, também decretaram situação de emergência. A gente nota que as pessoas ficam mais juntas, né? A gente tem menos condição aí ventilatória, os lugares ficam mais fechados, a gente começa a estar iniciando aí o processo de ter temperaturas que vão caindo e tudo isso favorece. O último balanço da Fiocruz também mostra tendência de crescimento de casos de síndrome respiratória aguda grave. 18 das 27 capitais do país estão em nível de alerta por causa do aumento da circulação simultânea de diversos tipos de vírus, principalmente da gripe, Covid, rinovírus e o sincicial, que podem provocar doenças graves, como bronquiolite e pneumonia. Crianças e idosos são os mais vulneráveis. Quando esses pacientes começam a apresentar quadros gripais e passam a ter febre alta, persistente, passam a ter falta de ar, sensação de dificuldade para respirar, todos esses fatores a gente tem que ficar alerta. Só em Minas Gerais, quase 7 mil pessoas foram hospitalizadas com síndromes respiratórias graves nesse ano e mais de 400 perderam a vida. As pessoas precisam tomar certos cuidados. Então, se está doente, evitar ter contato com outras pessoas, andar de máscara, evitar lugares muito fechados. E, claro, a vacinação também é um grande aliado, além da lavagem de mãos e higienização das mãos com álcool. A qualidade da cirurgia plástica e outros procedimentos estéticos colocou o Brasil entre os principais destinos do chamado turismo médico, um mercado que movimenta bilhões de reais por ano no país. O enfermeiro Tomás Craig mora na Flórida e, de olho na qualidade dos cirurgiões brasileiros, fez questão de viajar para fazer um transplante capilar em Fortaleza. Ele disse que não sentiu dores durante o procedimento e elogiou o tratamento que recebeu. Morador de Tianguá, no interior do Ceará, o advogado Rotismir viaja mais de 300 quilômetros para unir o cuidado com o visual ao turismo. Ele também disse adeus à calvície e agora quer se livrar das marcas de expressão na testa. Realmente eu venho de Tianguá, né? Eu resido em Tianguá atualmente, sou filho de Tianguá e vim a Fortaleza fazer um implante capilar 4 meses atrás. Desde então, né, todas as vezes que eu venho, eu aproveito para dar uma olhada em um shopping, no restaurante, né? Reencontrar alguns familiares, alguns amigos, né, de longa data e aproveito bastante a cidade. É uma cidade excelente, Fortaleza, né? O Brasil é o segundo maior mercado do mundo quando o assunto é procedimento estético. São cerca de 3 milhões de intervenções cirúrgicas ou não cirúrgicas realizadas todo ano. O país fica atrás apenas dos Estados Unidos, segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética. São Paulo, Recife, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Curitiba são os lugares mais procurados pelos visitantes. A lipoaspiração lidera o interesse dos pacientes. A aplicação da toxina botulínica corresponde quase à metade das procuras. A gente tem, além do nosso clima, nosso acolhimento, nossa cultura, nós temos os melhores cirurgiões plásticos do mundo. São considerados por diversas
entidades no mundo inteiro com uma procura muito grande, devido ao nível técnico profissional que foi desenvolvido ao longo dos anos. Temos o professor Pitangui, por exemplo, que é o nosso patrono da cirurgia plástica no mundo, que foi quem abriu as portas de diversos países para a nossa qualidade cirúrgica. Apesar dos bons resultados, essa médica alerta que é preciso tomar alguns cuidados antes de realizar um procedimento estético. A primeira parte, o profissional tem que estar inscrito no seu conselho. Então, o paciente precisa confirmar se esse profissional que ele está procurando, se ele está devidamente inscrito no seu conselho de classe. A segunda parte, que eu acho importantíssimo o paciente pesquisar, é se esse profissional está capacitado a resolver qualquer intercorrência. O Tomás observou cada detalhe e garante que vai voltar para os Estados Unidos feliz com o resultado do transplante capilar. It's just a very easy procedure. Em Porto Alegre, morreu uma mulher considerada a mais velha do mundo, com 116 anos. Iná Canabarro Lucas nasceu em 1908 na cidade de São Francisco de Assis, na região central do Rio Grande do Sul. Desde cedo, ela era muito ligada à igreja, iniciando a jornada religiosa aos 16 anos no internato em Santana do Livramento, na fronteira do estado. Iná também passou por cidades como Rio de Janeiro, atuando como professora. A tia Iná, para nós, foi um marco. Ela, na vida pessoal dela, ela foi um dínamo. O que ela promoveu e que fazia na vida dela foi uma coisa espetacular. Os feitos dela. Um exemplo de vida, né? Determinação de vida, trabalho, né? E principalmente a espiritualidade, né? Conforme familiares e amigos, a morte de Iná foi em decorrência da idade. Desde dezembro, Iná já mostrava dificuldades em falar e escutar. Ela morava na capital gaúcha e fazia parte da congregação de Santa Teresa de Jesus. E esses últimos dias dela foram dias de muita paz. Ela ficou mais assim silenciosa, mais acamada, mas desde anteontem que ela vem assim se apagando. Quando foi ontem de tarde, a gente percebeu que ela já tinha se ido. Com a morte, o título de pessoa mais velha do mundo agora passa para Ethel Caterham, moradora de Surrey, Inglaterra, que atualmente tem 115 anos e 252 dias. E olha, faltando 2 dias para a apresentação da cantora Lady Gaga nas areias de Copacabana, os Little Monsters, como são chamados os fãs da artista, seguem em frente ao hotel onde ela está hospedada, na expectativa de vê-la. Quem sabe, né? Não aparece na varanda, nem que seja só por um instante. Mas até agora, nada da cantora, nem para dar um tchauzinho, gente. Pelo menos ela pagou pizza para o pessoal ontem. Enquanto isso, agentes de segurança do Rio realizam os últimos ajustes para o evento, que deve reunir mais de 1.600.000 pessoas na noite do próximo sábado. Já ganhou até um apelido, não é mais Copacabana, é Gaga Cabana. O Instituto Butantan abriu para a visitação um laboratório de conservação de serpentes com espécies ameaçadas de extinção. O tour traz informações sobre os hábitos e a importância desses répteis para o equilíbrio ecológico. Essa imensa área de Mata Atlântica no meio da capital paulista abriga um importante centro de conservação, o Instituto Butantan. O espaço é rodeado não só de vegetação, mas também de animais que normalmente não são vistos ou correm risco de extinção, como a jararaca ilhoa, que só existe na Ilha das Cobras, no litoral sul de São Paulo, e depende de aves migratórias para se alimentar. Não temos esses animais em nenhum outro lugar do mundo. E preservando uma espécie, principalmente uma espécie de jararaca que tem veneno, você preserva toda uma história evolutiva do animal, né? E o que ele pode trazer consigo. Uma toxina pode trazer, por exemplo, a cura de uma doença no futuro. Então, a gente preserva, né, não só a espécie, mas o que essa espécie pode trazer para a gente no futuro. Além das espécies ameaçadas de extinção, também há outros exemplares de cobras, lagartos e jabutis. Todos vivem em espaços que simulam um habitat natural. Como nós
somos um centro de conservação, é primordial mantermos o nível de bem-estar desses animais elevado para que a gente possa ter pesquisas de qualidade, resultados de qualidade. Aqui no Laboratório de Ecologia e Evolução é possível chegar bem pertinho das serpentes. A ideia é que os visitantes entendam os hábitos desses répteis e como contribuem para o equilíbrio do meio ambiente. Hoje a gente tem o formato de trazer o público para pesquisa, para entender o que a gente faz, né? Entender por que conservar, por que preservar as espécies, por que a gente tem esse laboratório, né? Por que a gente tem esse viveiro, por que a importância, né, da espécie que a gente tem aqui atrás, a importância dos répteis e também as pessoas conseguirem ver o pesquisador trabalhando na bancada mesmo, né? As visitas são realizadas de terça a sexta e podem ser agendadas pelo site do Parque da Ciência. Primeira vez hoje e realmente é fantástica a estrutura. Conhecimento, né, sobre os répteis, né, sobre todas as espécies que eles estudam e pesquisam aqui. E num ambiente tão agradável, né, tão diferente, eu acho que vai fazer toda a diferença para a comunidade. O Rede TV News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia, com as imagens da eterna Nana Caymmi, que nos deixou hoje, infelizmente. Uma boa noite, até amanhã. Boa noite.